A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos hoje a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul do céu. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer. Quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, a Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. 9º dia. Julgamento do escravo do mundo e do escravo de amor a Maria. Com a morte não se acaba tudo. Antes, a morte é o início real da existência definitiva. O Supremo Juiz, no limiar da eternidade, vai pronunciar a sentença inapelável. Ela será a consequência lógica da escolha que se fez entre o Espírito do mundo e o Espírito de Jesus Cristo. Exame rigoroso, sentença terrível, definitiva. Maria, Rainha e Senhora, é nossa advogada em face de Deus. Acabo apenas de expirar e sinto-me ante a presença de Jesus, juiz. Procuro o carinho de minha mãe e sua defesa. Refúgio dos pecadores, amparo dos aflitos. Maria, algemai-me ao vosso coração, de tal sorte que no meu juízo, eu me veja inseparavelmente unido a vós. Primeiro ponto: exame rigoroso de nossa vida. Grande é a emoção dos réus que são arrastados à barra dos tribunais humanos. Ali se vai decidir de sua felicidade e honra,
Contudo, eles podem nutrir a esperança de que talvez os juízes ignorem toda a sua culpabilidade. Não assim ante o julgamento clarividente de Deus, naquele momento já eterno em que nos fixamos no que tivermos escolhido durante a existência terrena. Deus nada ignora. Palavras, ações, pensamentos, motivos inconfessados de nosso procedimento, profundezas do nosso ser. Tudo veremos num instante na luz reveladora de Deus. Todos os erros dos nossos pecados, todas as omissões dos nossos deveres, todas as consequências previstas por nós de desorientação, de escândalo, de descrença, de desamor para o nosso próximo. As graças recebidas e desprezadas, as luzes misericordiosas escurecidas pelo fumo de paixões, os exemplos e estímulos dos bons tornados em ridículo. Toda a vida como uma imensa ruína, cheia de devastações. O escravo do mundo temia os juízos dos homens. Que dirão? E agora treme ante o juízo terrível de Deus. Mas o escravo de amor a Maria desprezou o juízo fátuo dos mundanos. E agora é misericórdia para ele o exame minucioso de todas as suas pequeninas vitórias, virtudes ocultas, renúncias cotidianas, a que Nossa Senhora deu fielmente tão dourado valor. Segundo ponto, a sentença definitiva de nossa eternidade. A morte fixou o nosso estado interior. Onde cai a árvore, aí fica. Eu mesmo verei, iluminado pelo fulgor deslumbrante da verdade divina, a sorte que mereci e de que vou tomar posse. O escravo do mundo verá com espantosa claridade a loucura com que pretendeu abraçar os bens perecedouros, mas verificará também com desengano e tristeza irremediável a insensatez com que ridicularizava os servos de Jesus. Os servos de Jesus. Os devotos de Maria. Loucos que fomos, julgávamos insânia a vida deles e sem honra a sua morte. E eis que agora, numerados entre os filhos de Deus, e sua sorte será a felicidade dos santos. Ai de nós, insensatos! O escravo de amor a Maria contemplará com alvissareira alegria a sua boa escolha, agora definitiva. Como lhe será doce a lembrança dos atos de amor de Deus, dedicação e serviço dos irmãos, de resolução de servir Maria. Atos em que punha todo o ser, tudo quanto de decisivo e definitivo podia haver em sua vontade, amparada pela graça. A sentença irrecorrível do juiz, que se não corrompe, vai fixar para a eternidade a eleição, a vida, o último ato de abandono confiante nos braços de Nossa Senhora. Terceiro ponto. Maria, nossa advogada no juízo.
Os servos do mundo são acompanhados ao tribunal de Deus por todas as suas más ações, pecados renitentes, paixões soltas e obedecidas, ódio aos irmãos e opressão de seus direitos. Pelo demônio, sobretudo, a acusar em grandes clamores, exigindo a posse do que lhe pertence. Mas o escravo de amor a Maria é apresentado ao divino juiz pela Mãe das Misericórdias, ornado de seus pequeninos méritos e virtudes, que Maria embelezou com suas mãos imaculadas, vestido dos méritos e virtudes da própria Mãe de Jesus, reclamado por ela com sua pertença eterna. As mesmas pequeninas faltas e resquícios das culpas choradas, Maria as fará ainda menores, para abreviar quanto nela estiver o purgatório de seus escravos de amor. Purgatório mais feliz, mais curto, mais consolado do que os dos demais, porque são os prediletos da Rainha dos Céus, cujas dores de expiação e tempo de afastamento da glória ela se empenha por abreviar, na medida da generosidade com que eles se despojam em honra dela, de seus pequenos méritos, que motivo de confiança, com que ardor quero dar-me a Maria. Senhora minha, soberana amadíssima, mais e mais me confirmo na resolução de me consagrar inteiramente a vós, como vosso escravo de amor, para sempre. Ensinai-me a desprezar os juízos do mundo, para não temer senão os juízos de Deus. Sede sempre minha luz, meu ideal, o amor de meu coração, a vida de minha vida, para que sejais também o meu refúgio na hora da morte, a advogada maravilhosa junto ao coração de vosso Filho, meu juiz, meu redentor e minha recompensa. Seja a Virgem minha advogada no dia do meu juízo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mas quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua majestade. E todos os povos se concentrarão diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor aparta dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Pois tive fome e deste-me de beber, de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era hóspede e me recebestes. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e me visitastes. Estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhes responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspedes e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver?
E respondendo, o rei lhes dirá: na verdade eu vos digo, toda vez que isto fizerdes ao menor de meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: na verdade eu vos digo, toda vez que deixastes de fazer ao menor destes, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação da imitação de Cristo. Sabe a preparação do juízo final. Em todas as coisas, olha o fim e de que sorte estarás diante daquele retíssimo juiz, para quem nada há oculto, que não se abranda com dádivas, nem admite desculpas, mas que julgará segundo a justiça. Ó pobre pecador, que responderás a Deus, que sabe todas as tuas maldades, tu que às vezes temes o rosto de um homem irado? Por que não te acautelas para o dia do juízo, quando ninguém poderá ser desculpado nem defendido por outrem, mas cada um terá bastante que fazer por si? Pois então estarão os justos com grande constância contra os que os angustiaram e perseguiram. Então se levantará para julgar aquele que agora se sujeita humildemente ao juízo dos homens. Então terá muita confiança o pobre humilde, mas o soberbo estremecerá de pavor. Então se verá como foi sábio o que neste mundo aprendeu a ser louco e desprezado por Cristo. Então agradará toda a tribulação sofrida com paciência, e a maldade não abrirá a boca. Então se alegrarão todos os devotos e se entristecerão todos os irreligiosos. Então exultará mais a carne mortificada que a que sempre viveu em deleites. Então resplandecerá o vestido grosseiro e parecerá vil o precioso. Então será mais aplaudida a pobre choupana que o suntuoso palácio. Então aproveitará mais a constante paciência que todo o poder do mundo. Então será mais exaltada a simples obediência que toda a sagacidade do século. Então se alegrará mais a pura e boa consciência que a douta filosofia. Então se estimará mais o desprezo das riquezas que todos os tesouros da terra. Então te consolarás mais de haver orado com devoção que de haver comido com regalo. Então te alegrarás mais de ter guardado silêncio que de ter falado muito. Então te aproveitarão mais as obras santas que as palavras floridas.
então agradará mais a vida estreita e a rigorosa penitência que todas as delícias terrenas. Meditação de Montfort. A eterna sabedoria se oferece para salvar-nos. A sabedoria eterna deixou-se tocar vivamente da desgraça do infeliz Adão e de todos os seus descendentes. Viu com sumo desagrado quebrado aquele vaso de honra, despedaçado o retrato de Deus, destruída sua obra-prima, arruinada a sua imagem na terra. Prestou ouvidos de comiseração e voz daqueles gemidos e gritos. Viu com complacência os suores na fronte do homem, as lágrimas de seus olhos, os esforços dos seus braços, a dor do seu coração, a aflição de sua alma. Parece-me ver esta amável soberana convocar de novo, por assim dizer, a Santíssima Trindade para restaurar o homem, como fizera para criá-lo. Parece-me que neste grande conselho há um como certamen entre a sabedoria eterna e a justiça de Deus. Parece-me ouvir que a sabedoria eterna, defendendo o homem, diz que ele deveras merece castigos eternos, para si e para sua posteridade, da mesma sorte que os anjos rebeldes, mas que cumpre ter piedade dele, porque pecou mais por fraqueza e ignorância do que por malícia. Ela considera que, de um lado, é grande pena destruir-se tão bem acabada a obra-prima, e que tantos milhões e milhões de homens para sempre se percam pelo pecado de um só. E, de outro lado, mostra os lugares do céu, tornados vazios pela rebelião dos anjos prevaricadores, que convém substituir, se o homem for salvo. Parece-me ouvir a justiça divina a responder que o homem mereceu a condenação e o castigo, pena que deve ser executada sem demora, assim como foi para Satã e seus asseclas. Que o homem é um ingrato depois de tantos benefícios recebidos, que ele obedeceu ao demônio em sua desobediência e orgulho, e portanto deve segui-lo também na punição, uma vez que é preciso castigar sempre o pecado. E vendo então a sabedoria eterna, que nada no mundo poderia expiar o pecado do homem, satisfazer a justiça e aplacar a cólera de Deus, anelando todavia salvar o homem que por inclinação amava, encontra um meio admirável, coisa espantosa, amor incompreensível, que vai até o excesso. Esta admirável princesa oferece-se ela mesma em sacrifício ao Pai, a fim de satisfazer sua justiça, acalmar sua cólera, retirar-nos da escravidão do demônio e das chamas do inferno, merecer-nos uma eternidade feliz. A oferta é aceita, o decreto é estatuído. A sabedoria eterna, o Filho de Deus, far-se-á homem no tempo oportuno e nas circunstâncias escolhidas, para a redenção e salvação dos homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José,
de São Pio de Pietrelcina, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.